uma alegria poder voltar aqui e falar da palavra do Senhor. Porque todas as vezes que eu posso falar da palavra do Senhor, isso enche meu coração de alegria. E eu quero convidar você para a gente poder falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nossas vidas hoje. Que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre a compaixão de Jesus. Será que a compaixão de Jesus é a mesma que o mundo prega? Mandar um beijo para o João, para a Maria, meus alunos. O João estava todo feliz hoje, falou assim, hoje eu vou te ver 2 vezes. Amém, vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17, diz assim. E logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, ou algumas versões, teve grande compaixão, e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, e diziam, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo, diziam outros. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, Pai. Te louvamos pela ação do Teu Espírito Santo. E te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, Pai. A cada dia, Pai, quando lemos a Tua palavra, o Senhor tem algo novo para nós, o Senhor tem um ensinamento novo, o Senhor tem algo, Pai, preparado para os nossos corações. Senhor Deus, que nessa noite nós estejamos com os nossos ouvidos bem atentos e com o nosso coração escancarado, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Logo no comecinho, no versículo 11, a gente vê que fala assim, e logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Logo depois do quê? Quando a gente começa a ler o capítulo 7, a gente vê que Jesus está lá em Cafarnaum, e um centurião fica sabendo da presença dele ali na cidade e vai até ele. Porque um dos seus servos está muito doente, à beira da morte. Mas quando Jesus chega e encontra esse centurião, ele fala, olha, eu não sou digno de recebê-lo. Mas assim como o Senhor, eu sou um homem que dou ordens. Se eu peço para fazer, os meus servos fazem. Então basta apenas uma palavra tua, e eu sei que o meu servo ficará curado. E aí Jesus olha para a multidão que está ali acompanhando e fala, nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé. A fé daquele homem que não precisou que Jesus tocasse, ou Jesus fosse olhar, mas apenas desse uma ordem. Aquele homem, sem conhecer Jesus profundamente, ele já sabia do poder. E nesse momento também a gente já vê uma parte da compaixão de Jesus, que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Logo ali depois, quando ele chega em Naim, logo na entrada da cidade, as cidades elas eram muradas por questões de segurança, ele vê esse cortejo fúnebre, uma mulher viúva levando seu único filho para ser sepultado. Eu tento imaginar o desespero dessa mulher, porque naquela época uma mulher, se ela não fosse casada ou se ela fosse viúva, ela não estava numa boa condição. As mulheres, quando ficavam viúvas, elas ficavam totalmente desamparadas.
Os bens do marido eram todos leiloados ou vendidos. E ali, se ela não tivesse um filho, aí ela ficaria numa situação ainda pior. E nesse caso, ela perde o seu único filho. Eu imagino o desespero dela, indo naquele cortejo, levando o seu filho. A Bíblia não nos fala que se ela conhecia ou não conhecia Jesus. E é esse encontro dessa mulher, dessa viúva de Naim, que é chamada assim pelas Escrituras, esse encontro dela com Jesus, é que também tem muito para nos falar. Quando Jesus vê aquela multidão, ele faz duas coisas ali que não eram típicas daquela época. A primeira era tocar no morto. Pelas leis judaicas, não era permitido tocar em morto, seja ele quem fosse. A gente pode ler lá no capítulo 19 de Números, se você puder projetar fazendo favor, Números 19, versículo 11, a lei judaica dizia assim: aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. Então eu penso, as pessoas respeitavam bastante a lei judaica. E aí Jesus chega e toca na esquife, que era o caixão. Ele não era com tampa, então chamava-se esquife, era aberto. Mas ele toca naquilo, e quando ele toca, ele fala, olha, pode parar. Ali ele já quebra uma primeira regra. Aí você pode pensar assim, ou alguém falar assim, então Jesus foi um destemido? Foi alguém que chegou e quebrou todas as regras? Não. Jesus chegou para mostrar que ele trazia vida. E que as leis que estavam ali regendo toda aquela nação, aquele povo, elas precisariam ser mudadas, porque o tempo da graça estava chegando. E isso é maravilhoso de saber. Quando Jesus então toca naquele esquife, e ele olha para aquela mulher com toda a sua compaixão, aquela mulher talvez não conhecesse Jesus, nem de ouvir falar, mas eu fico pensando, naquele momento de maior angústia que a gente passa, o que a gente mais deseja é um olhar, é um abraço, uma palavra. E essa mulher teve o olhar e as palavras de Jesus. E 2 palavrinhas só: não chores. Jesus sabia exatamente o que aquela mulher estava passando, sabia das questões culturais e das leis, o que ia acontecer com aquela mulher. E ele, movido de, algumas versões da Bíblia dizem, movido de íntima compaixão. Compaixão, no dicionário, quando a gente vai procurar o significado, diz que é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, acompanhado do desejo de diminuir. Não diminuir a pessoa, mas diminuir o sofrimento. E é aí que eu volto lá naquela pergunta que eu fiz no começo. Será que a compaixão de Jesus é a compaixão que o mundo prega? Porque uma compaixão que não é seguida de uma ação, ela só é um sentimento. Eu posso muito bem andar pelas ruas da cidade, ver as pessoas com necessidade e ficar movido ali de compaixão. Mas se a gente observar, todas as vezes que Jesus teve compaixão, em seguida teve uma ação dele. Ele fez algo. Uma segunda coisa que Jesus fez, que não era típico daquela época, é que quando havia um cortejo fúnebre, as pessoas que estavam no caminho daquele cortejo começavam a acompanhar o cortejo, mesmo que não conhecesse. Eu lembro quando eu era criança e estava tendo velório, e os velórios eram nas casas, aí saía aquele cortejo de carro, ia até o cemitério, passava pela cidade. Hoje a gente já não vê mais isso. Mas só ia no cortejo quem já estava no velório. Quem era conhecido, familiar. Mas pense só naquela época. Estava passando o cortejo, e aí a pessoa, não conheço, mas por respeito eu vou acompanhar até o sepultamento. E aí Jesus faz o quê? Ele não acompanha. Ele poderia acompanhar. Mas não, ele vai lá e toca e pode parar o cortejo.
eu não vou acompanhar, vamos parar ele aqui. Porque é nesse momento que se encerra o sofrimento dessa mãe. É nesse momento que se encerra o poder da morte sobre a vida desse rapaz. Isso é tremendo de você ler e ouvir, porque você pode entender que isso está disponível para mim e para você. Logo depois, quando Jesus tem ele para o cortejo, a gente então entende que ele começa a ter aquela compaixão profunda por aquela mulher. E aí em seguida tem a ação. E qual que é a ação? Ele ressuscita o filho. Ele poderia muito bem ter falado assim, não chores. É uma tristeza muito grande, eu entendo o seu sofrimento. Logo, logo a minha mãe também vai passar por isso, mas eu já entendo o sofrimento. Deus te abençoe. E continuar. Mas veja que ele não faz isso. Ele para, não chore. Jovem, levante-se. E devolve o filho para a mãe. Abre comigo Mateus 9, 36. Mateus capítulo 9. A gente vai ver também a compaixão de Jesus aqui. Eu vou ler a partir do 35, na verdade. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Novamente a gente vê a compaixão de Jesus. E veja que ele não só foi movido, ele teve uma ação. Ele dava atenção, ele curava aquelas pessoas. Abra comigo também Marcos, livro de Marcos, no capítulo 1. A gente vai ler o versículo 40 e o 41. Marcos 1, capítulo 1, versículo 40 e versículo 41. E diz assim: um leproso aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. E cheio de compaixão, veja de novo, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e o homem foi purificado. Lepra naquela época era uma doença terrível, que as pessoas eram isoladas fora das cidades, ninguém queria ter contato, mas Jesus vai lá, quebra mais uma regra, que não era para chegar perto, e toca naquele leproso e o purifica, movido de compaixão. Só para a gente finalizar essa parte dos textos que eu estou lendo com você, abra em Lucas 23. Está tudo bem fácil aqui. Mateus, Marcos, Lucas. Só não vamos ler João. Mas no versículo 43 de Lucas 23, diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui é o episódio em que Jesus está crucificado. E um dos ladrões que estava ali, olha para ele e fala: Jesus, eu creio em ti, lembra de mim. E aí Jesus ali, olha só, chicoteado, todo quebrado, desconjuntado. Ele olha para aquele homem e diz: ainda hoje você estará no paraíso comigo. Se houver uma pessoa
que diga que não é possível amar Jesus, é porque essa pessoa ela não tem conhecimento de quem é Jesus. Porque uma pessoa que apanhou o que ele apanhou, que sofreu o que ele sofreu, e nos últimos minutos da sua vida ele ainda olha para alguém e fala assim, movido de grande compaixão, você estará comigo no paraíso hoje. A gente só não pode amar Jesus se a gente não conhecer. Mas nós conhecemos. E um outro ponto que eu quero tratar com vocês é que, observem que quando Jesus entra na cidade, chega na entrada de Naim, ele vê o quê? Uma multidão. E quem que estava com Jesus? Uma multidão. Mas veja a diferença. Uma multidão seguia para ir levar alguém ao sepultamento. Uma multidão que estava acompanhando a morte. E uma outra multidão que estava acompanhando aquele que traz a vida. Aquele que ressuscita os mortos. Aí eu deixo uma pergunta para você. Qual multidão você quer estar inserido? A multidão que acompanha Jesus? Ou a multidão que acompanha a morte? Eu te garanto que se você escolher a multidão que acompanha Jesus, você estará indo no caminho certo. E vou dizer ainda mais, porque muitos da multidão, ao sair dali, esquece o que ouviu. Você já deve ter ficado no meio de uma multidão. Você ouve muitas coisas. Às vezes você não consegue dar atenção para quem está lá falando. E a gente pode escutar muitas coisas, mas ouvir com atenção, geralmente a gente não faz. Eu sempre ensino para meus alunos que há uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar, eu estou escutando o barulho do ar, fazendo aqui, às vezes se passar um carro barulhento eu vou escutar. Mas ouvir com atenção é totalmente diferente. E eu posso estar na multidão que acompanha Jesus, mas não estar ouvindo Ele. Se eu vou escolher estar na multidão que acompanha Jesus, que eu também seja como um dos discípulos, que está ali, ao lado, agarrado, ouvindo o que Ele tem. Porque aí sim eu vou estar no melhor caminho que eu possa seguir. Logo depois, quando Ele ressuscita aquele jovem e entrega para sua mãe, eu lembro de uma ilustração de um garotinho que tinha ali por volta dos seus 6 anos, ele tinha uma doença terminal. E então ele, já no quarto de hospital com a sua mãe vendo que restava pouco tempo para ele. E conversando com ele, fala, filho, o que você um dia pensou, quando você crescer, o que você quer fazer? Que profissão você quer seguir? E ele fala, olha mãe, eu sempre quis ser bombeiro, porque eu acho muito bonito eles indo salvar vidas, ajudar as pessoas. A mãe então pega aquela observação do filho ali e vai até o corpo de bombeiro e fala com um dos chefes, e explica a situação do filho dela, e fala, olha, não seria possível eu trazer ele aqui, ele vai ficar mais uns 2 dias no hospital, depois eu vou levar ele de volta para casa. Que ele possa fazer uma visita, que ele possa conhecer vocês. Aquele capitão olha para a mãe e diz assim, nós podemos fazer muito mais. Me passe as medidas dele. Eu vou pedir para confeccionar uma farda e uma bota para ele. Observe o que ele diz. Nós vamos fazer muito mais. Então o garoto sai do hospital, a mãe leva ele para a corporação, ele visita, veste a farda do corpo de bombeiro, a bota, e ele vivencia um dia ali no corpo de bombeiro. Passado algum tempo, aquele garoto tem uma recaída, a mãe corre para o hospital, e aí o médico dá a triste notícia que restava poucas horas. Que já não havia mais o que a medicina fazer. Ela então corre, liga para aquele capitão do corpo de bombeiro e explica a situação e fala, não pode vir um de vocês aqui para
para estar aqui com ele, para poder ele ver. E aí, novamente, aquele capitão, ele olha, fala com aquela mãe e fala assim, mãe, nós podemos fazer muito mais. E aí, então, ele chama algum dos seus parceiros de trabalho e pede para a mãe avisar o hospital que eles vão chegar com um caminhão, com a sirene ligada, mas que é para ficar tranquilo, porque eles estão indo atender uma ocorrência. E ele vai com o caminhão, usa a escada elevadiça, ele vai até a janela daquele garoto, que o garoto estava internado, entra pela janela, entrega para ele uma medalha de honra ao mérito e chega e fala, olha, você foi um dos nossos melhores soldados. Aquele garoto pega aquela medalha e coloca contra o peito, olha com um olhar assim para aquele capitão e falece. Mas veja que esse capitão, as 2 vezes que foi solicitado, ele disse, nós podemos fazer muito mais. Todas as vezes que você for até Jesus, ele vai olhar para você e ele vai dizer assim, eu posso fazer muito mais. Jesus, ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Não há por que a gente pensar que Jesus vai fazer o básico. Jesus sempre pode e ele sempre vai fazer muito mais por você. Mas fique atento, porque você tem que colocar o seu coração como um dos discípulos, estar ali ao lado dele, colado. Siga a multidão que siga Jesus. Esteja nessa multidão que quer ouvir Jesus. Mas ouça, com seus ouvidos bem atentos. E pegue tudo aquilo que Jesus fala e guarde no seu coração. Para que aquilo gere mais vida em você, para que aquilo que Jesus falou, você possa colocar em prática. Não há como a gente pensar em viver ao lado de Jesus e viver uma vida onde a gente fique colhendo migalhas. Jesus não é um Senhor que dá migalhas para os seus servos, para os seus filhos, para aqueles que andam com Ele. Todas as vezes que nós formos até Jesus, Ele vai colocar a gente junto à mesa com Ele. Porque Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos que Ele possa fazer. A multidão, ela andava com Jesus, mas muitas vezes a multidão não estava com Ele. Quando Jesus então aparece para a viúva de Naim, a gente pode pensar que foi por o caso do destino. Jesus estava conversando com algumas pessoas, e aí, caiu lá em Naim. Não. Jesus nunca chega antes, nem chega depois. Ele chega no exato momento em que eu e você precisamos. Nunca pense que Jesus está atrasado na sua vida. Não. As respostas de Deus para nós são sim, não e espere. Então não pense que Jesus está atrasando aquela sua oração que você já faz alguns dias, alguns meses, alguns anos. Eu conheço pessoas que fazem a mesma oração há muitos anos. Mas não porque são tolas. E estão lá repetindo. É porque elas sabem o Deus que elas servem. E elas sabem que Deus não está atrasando na resposta. Deus está aperfeiçoando aquilo que Ele vai entregar. Porque quando Deus vem para nos entregar algo que nós estamos pedindo a Ele, Ele vai entregar por completo. Todas as vezes que Deus, em algum momento, Ele chega para aquelas mulheres estéreis, Ele não chega e só fala assim, vai ficar grávida.
Você vai ficar grávida nesse tempo de um menino, vai chamar aí assim, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai ser assim. Ele entrega o pacote completo, no tempo dele. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso, a gente não precisa ficar aflito, como muitos na multidão ficam. Vamos, está demorando. Creio que você já foi vacinar e pegou uma fila bem longa e ficava lá, nossa, mas essa fila está demorada. Nossa, ó, já faz 10 minutos que eu estou aqui. Não anda, não anda. E engraçado que muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus, assim eu te peço, em nome de Jesus. Já aconteceu? Nossa, mas está demorando. Está demorando. Não façamos como muitos da multidão que fazem isso. Que hora que a resposta pronta ali naquele momento de Deus. Não. Deus ele está aperfeiçoando aquilo que ele vai entregar para você. E sabe por que Jesus ele não chega antes e nem depois? Porque ele traz completo. E aí eu escrevi uma frase que diz assim, que onde há confusão, ele mostra o caminho. Onde há mentira, ele traz a verdade. E onde há morte, ele traz a vida. Tudo isso está lá em João 14,6. Abra comigo, por favor. João 14,6. Versículo muito conhecido. E que nessa noite você possa pegar esse versículo e gravar dentro do seu coração. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu espero que nessa noite você tenha compreendido que a compaixão de Jesus, ela é um sentimento, mas também vem junto uma ação. Que a nossa compaixão possa se igualar à compaixão de Jesus. Que nós não sejamos piedosos apenas de palavras, apenas de curtidas na rede social, mas que nós possamos ter uma compaixão fidedigna, que nós possamos ter uma compaixão semelhante à de Jesus. Você possa ficar de pé para que a gente faça uma oração final? Curve sua cabeça, feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Traga tudo aquilo que há dentro do seu coração diante de Deus, porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, que nós escancaramos o nosso coração, com sinceridade, o Senhor nos escuta. Pode haver o barulho que for, pode haver as tempestades que forem, mas Jesus estará nos ouvindo. E que nessa noite o nosso coração esteja assim escancarado para Deus. Que nós tenhamos um coração piedoso, assim como o do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos a compaixão dEle, que nós possamos não apenas falar, mas agir, que nós possamos ter uma compaixão daquelas que vai modificar o nosso ambiente, que vai modificar a vida das pessoas por quem nós sentimos essa compaixão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, nós te glorificamos, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos falado, Pai, aquilo que o Senhor tem trazido à nossa memória, Pai. Senhor Deus, que nessa noite, Pai, nós possamos estar com essa palavra gravada, Senhor Deus, no nosso coração. Que nós possamos estar com essa palavra, Pai, gravada na nossa mente, Senhor Deus, que nós fiquemos, Senhor Deus, durante a noite refletindo, Pai, sobre ela. Senhor Deus, que o Senhor continue operando sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue operando sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Senhor Deus, que nada disso seja em vão, Pai, mas que toda a palavra do Senhor, Pai, produza frutos sobre aqueles corações que Te ouvem, Senhor Deus, sobre aqueles corações que Te recebem, Pai, em espírito e em verdade. Que nós sejamos, Senhor Deus,
meras pessoas que apenas escutam, mas que nós sejamos, Senhor Deus, aqueles bons ouvintes, Senhor Deus, e praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor Deus, e que esse versículo de João, Pai, quando o Senhor diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, seja, Senhor Deus, cada vez mais real e presente nos nossos corações. Eu te louvo, Deus, por essa noite, te louvo por cada um que está aqui, por aqueles que estão ouvindo nas suas casas, Senhor Deus, através da internet. Que o Senhor continue, Senhor Deus, manifestando a sua graça, o teu poder, Pai, sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Louvado seja, Pai, por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.